Riqueza de luz. O pão que repartes hoje, a roupa ainda mesmo usada, que ofertas de coração. A frase amiga na estrada, de quem passa em luta e prova. O amparo da compreensão, no qual a paz se renova. O ouvido de toda ofensa, que recebes porventura. O bálsamo de consolo, com que afastas a amargura. O silêncio em que resguardas o erro ou a falha de alguém. A plantação de alegria, que espalhas fazendo bem. A paciência bendita, nas horas de inquietação. Aceitando sem revolta os entrais tais quais são. Mínimos gestos de amor um dia serão troféus, ampliando-te a riqueza que depositas nos céus. Riqueza de Luz, de Cornélio Pires, de Chico Xavier. Sinais de rumo. Diante do outro que me incomoda, sou chamada de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso mostrar a outra face e acabar com o disfarce de todo sofrer. Pois no amargo das dores, há atos que imploram socorro de quem já consegue entender. Acolhe com mãos de carinho, mesmo com risco da incompreensão. Educar o próprio sentimento. Percebe a real intenção. Acolhe quem grita pro mundo a dor de um segundo que parece eterno. Educa teus atos mais íntimos e faz um sorriso pelo gesto fraterno. E quando a intenção for algo mais que um simples desejo de treva, entrega teu coração ao despertar do amor. E nessa direção encontra paz nas chances de ser para o outro tudo que o outro não consegue ser pra nós, pra nós. E diante do outro que me incomoda, sou chamado a agir de um jeito diferente. Apesar da vontade de ficar distante, ou então de ferir como quem se defende. É preciso notar que a outra face é bem mais que disfarce, bem mais que sofrer. E se as dores
eu que faço, que fiz ou deixei de fazer. O que eu sou, O que há dentro de mim e para onde vou? Como enfrentar a vida e apesar da dor, Compreender o amor. Tente ouvir o coração, perceber a voz de Deus, dizendo que há um mundo novo para conquistar, aprendendo a amar. alimente o perdão, lembre de sorrir. vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão pra se entregar. A noite escura vai passar e o amanhã será melhor. É só você acreditar. O que eu sou, O que há dentro de mim e para onde vou? como enfrentar a vida e apesar da dor, compreender o amor. Tente ouvir o coração, Perceber a voz de Deus, Dizendo que há um mundo novo para conquistar, aprendendo a amar. alimente o perdão, lembre de sorrir. Vamos tentar descobrir a paz de quem tira a mágoa do coração. Sinta o amor, a presença de Deus. E se somos todos filhos seus, não há razão pra se entregar. A noite escura vai passar e o amanhã será melhor. É só você acreditar. Mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento
momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo aos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Exaltação à beleza. Senhor, estou aqui para exaltar a beleza, porque ela reflete a Tua presença. Vejo-a no firmamento, na luz do dia, na natureza e nas coisas aparentes. Há, porém, uma beleza especial que me chama a atenção, a do mundo interior. É importantíssimo reconhecer sua existência tão esquecida pelos homens. Ela também marcha para a perfeição, vibra, expande-se, aprimora-se, resplandece. Esta beleza íntima dá expressão e sentido à minha beleza externa. Por isso, coloco-me diante de Ti para louvar a beleza que há em mim e que é uma manifestação da Tua beleza cósmica, luminosa e eterna. Ao reconhecer que há beleza em mim, animo-me a viver digna e alegremente, passo a sentir o prazer da Tua presença e me encorajo no sentimento de aumentá-la cada vez mais. Obrigado, Senhor, porque possuo a beleza interior e estou a caminho da perfeição. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos, boa noite a todas as nossas irmãs, os nossos irmãos. Nessa semana que antecede o Natal, que a gente comemora o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos orar, fechando os olhos, para render graças ao Mestre Jesus por esse ano, um ano de realizações e, por que não dizer, de transformações, um ano de aprendizado, de novos conhecimentos, um ano excelente para todos nós, ainda que alguns tenham enfrentado dificuldades, problemas. Podemos dizer que foi um ano abençoado, porque Jesus estava conosco. Jesus esteve e está sempre nos amparando, iluminando os nossos caminhos. Por isso, rendemos graças a Ele, ao nosso querido Mestre Jesus, e dizer a Ele: gratidão, Mestre, gratidão por todas as bênçãos, por todo o amor, por toda a luz que o Senhor nos oferece diariamente. Que a Tua paz, o Teu amor não esteja presente somente em nossos lares, em nossas casas, mas em todas as regiões do nosso Brasil, todos os lares, envolvendo todas as pessoas do nosso querido Brasil e do nosso querido planeta. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite
noite, amigos. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Hoje nós vamos tratar da questão 103 de O Livro dos Espíritos. Essa questão, ela está na parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1º dos Espíritos, no item Escala Espírita, 3ª Ordem, 9ª Classe, Espíritos Levianos. Kardec aqui, ele faz apenas um comentário, não tem pergunta. A questão 103 não é uma pergunta, ela é um comentário de Kardec sobre essa 9ª classe, que são os espíritos levianos, que estão na 3ª ordem dos espíritos imperfeitos. Vejamos o que diz Kardec, então. 9ª classe, espíritos levianos, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente conhecidos por nós de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde espirituosa e engraçada também, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Bom, esses espíritos levianos, portanto, que Kardec se refere aqui ele se refere, eles não têm compromisso com o mal. Eles não são, assim, em essência, maus. Mas eles também não têm compromisso com o bem. Eles fazem o mal por diversão, para se divertirem, com as consequências do mal que eles fazem. Na verdade, gostam de semear discórdias entre familiares, entre amigos, soprar intrigas entre grupos de trabalho, até mesmo nas casas religiosas. Eles são omissos porque, no seu descompromisso de fazer o bem, acabam semeando o mal por onde eles passam. Eles não têm conscientização da importância da vida, da busca pelo aprimoramento de si, enquanto espíritos eternos que eles são, que nós somos, para conquistar a felicidade que nos foi prometida por Jesus. Então, eles são inconsequentes. Eles não têm, assim, aquela consciência mesmo do mal que eles estão causando. Eles nem buscam ter essa consciência, nem buscam conquistar a felicidade que foi prometida por Jesus, por serem espíritos eternos em busca, do caminho que leva à felicidade. Normalmente, esses espíritos não trabalham, mas eles vivem apenas aproveitando os falsos prazeres que a vida pode proporcionar. Eles estão nos festejos e em lugares onde as pessoas estão descontraídas e também nos lugares onde se vivenciam excessos de toda ordem. Suas brincadeiras influenciam negativamente aqueles que sintonizam com eles. Portanto, quando nós nos entregamos a qualquer tipo de excesso,
acabamos por nos sintonizar com esses espíritos levianos. Assim, nos entregamos cada vez mais aos prazeres efêmeros da vida que nos levam para a porta larga que Jesus nos falava, que Ele nos alertava, nos afastando da porta estreita e nos prejudicando com isso. Miramês, ele traz para nós um comentário no livro Filosofia Espírita, volume 3, sobre essa colocação de Kardec, e ele nos diz o seguinte: os espíritos levianos são profundamente maliciosos e sentem prazer nas suas leviandades. Procuram sempre as companhias que lhes servem de médiuns, com as mesmas intenções. Riem a bandeiras despregadas das arapucas que armam para os outros e se reúnem em grupos de sintonia para procurarem meios de infernizar a vida de seus semelhantes. São desajustados em muitos ângulos de sua vivência. Os espíritos levianos respondem a tudo sem pensar no que estão respondendo. Eles não têm interesse em falar a verdade, e sim alimentar a vaidade de tudo saber. Quando são desmascarados, alegam ao enganado que a vida é assim mesmo, que a mentira e o engano estão na boca de todas as pessoas. A mentira no meio deles é arma de fazer intrigas. Se ouvem alguma coisa séria, não prestam atenção, por não terem capacidade de pensar no que estão semeando de mal aos outros, e a própria natureza não os força, pois assim é a vontade de Deus, que eles caminhem passo a passo e despertem para o bem na sequência de sua evolução. O mundo espiritual superior não se cansa de ajudá-los na luz da sutileza espiritual, por saber que algum dia despertarão para a verdadeira fraternidade com honestidade e amor. O médium encarnado, ou mesmo as pessoas que não tenham as faculdades desenvolvidas, devem ter cuidados com pensamentos zombeteiros que lhes sujam a mente de vez em quando. Examinando o que chega, podem constatar de onde vem esse trabalho. É o vigiar em evidência para não cair em tentações. Infelizmente, são centenas de médiuns que são enganados por espíritos levianos, por faltarem nestes medianeiros instruções que correspondem às posições na doutrina dos espíritos. A mistificação na área mediúnica é um fato. Os espíritas, principalmente os médiuns de todos os níveis, devem se instruir e, sem perda de tempo, se educar. Sem essas duas forças, eles não saem do engano e são cortejados por espíritos levianos, por cegos que acabam induzindo os dirigidos a uma maior cegueira. Não podes dizer que faltam orientações no mundo. Elas estão chegando todos os dias às tuas mãos, por meio da própria mediunidade, para mostrar que pode servir também de instrumentos para espíritos superiores. Analisa todos os pensamentos que porventura chegarem à tua mente. Examina-os e seleciona-os para depois falar com mais segurança. Dessa forma, com esse exercício, os espíritos levianos vão se afastando de nós, enquanto outros, na nova sintonia, irão tomando seus lugares para falar da verdade na inspiração do Evangelho
de nosso Senhor Jesus Cristo. A maldade não te leva a nada de bom. Ela é semente que te obriga a colher frutos de violência, estragando a paz de consciência. Deixa as trevas e procura a luz, que te levará à felicidade. Começa hoje, agora, a trabalhar dentro de ti, buscando conhecer a ti mesmo, que o céu não está em outro lugar, e poderá refletir aonde quer que fores. Bom, meus irmãos, que possamos refletir então sobre esses ensinamentos de Miramês, buscando promover em nós o bem, pois assim nós vamos deixando o nosso descompromisso com o próprio bem, o nosso descompromisso com a vida, o nosso descompromisso com a nossa evolução e nos colocando no caminho que vai nos levar ao aprendizado do amor, que é o verdadeiro caminho que devemos trilhar. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações, hoje e sempre. Muita paz a todos. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, boa noite. É com alegria que aqui estamos mais uma vez para falar em nome desse núcleo de fraternidade, irmão Aniceto, esse núcleo espírita. Temos a incumbência de falar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós iremos abordar sobre as 3 primeiras lições: salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu. Essa abordagem desse capítulo é muito interessante, né? Porque diz respeito aos bens que nós possuímos e como nos resguardarmos, não é? Para a utilização desses bens, sabendo-se que a natureza, tudo nela, tudo que nos cerca, é um empréstimo temporário do Criador. Dentro desta visão é que estamos, nesse momento, desenvolvendo o nosso raciocínio, não é? Então, vejamos o quanto é interessante, porque todos nós, queira sim queira não, temos um patrimônio. São patrimônios materiais e que servem de suporte para nós alcançarmos os patrimônios espirituais, os patrimônios morais. Então, já na primeira lição, não é? Salvação dos ricos, é onde vem aquela parábola em que Jesus, o jovem, né, querendo acompanhá-lo, não é? E Jesus então fala para ele: bom, se você quer me acompanhar, você vai, vende tudo que você tem e depois você distribui aos mais pobres. Mostrando algo muito interessante, porque esse é um fator comum que nos envolve. Cada um de nós sabe, desculpe aí o que aconteceu agora, mas esta é uma situação que envolve todos nós. Se nós quisermos, então, nos colocarmos diante de Jesus para segui-lo. Quem é que não quer seguir Jesus? Principalmente nós que somos espíritas, que estudamos o Evangelho dele, não é? Acabamos por aprender que ele é o nosso modelo e que nós devemos seguir os exemplos dele, acompanhá-lo nesse instante para nós outros,
que não estamos na contemporaneidade do jovem que vivia ali na época de Jesus, mas seguir Jesus é através dos nossos atos, através das nossas atitudes. Então a parábola do jovem rico ela é interessante por isso, porque ele inclusive julgava-se apto. Ele, quando o mestre o questionou, ele falou, não, eu conheço os mandamentos, eu cumpro tudo direitinho. Bom, então aí Jesus disse para ele, se você cumpre os mandamentos, se você se sente preparado, então esvazie-se, né? Não foi com essas palavras, mas o que Jesus quis fazer com que ele estivesse preparado é que ele se esvaziasse. Ou seja, ele já tinha conhecimentos, ele detinha um interesse, não é? Que é o que pode acontecer com cada um de nós. Mas era preciso esvaziar-se totalmente daquilo que pudesse significar-lhe um peso na sua caminhada. Então, quando Jesus diz para ele, não é? Vendei tudo o que tendes e entregai aos pobres, ele vacilou. Então, o significado do nosso patrimônio e da forma como nós o resguardamos, não é? Se nós não sabemos distribuir na hora certa, se nós ainda temos dificuldades e apego às coisas materiais de um modo geral, aí nós não estamos preparados. Então é uma reflexão muito interessante que, obviamente, ela é preciso que seja feito, mas nós nem sempre fazemos. Veja bem, quantas atitudes nós poderemos ter tomado, quanta vontade nós poderemos ter expressado em alguns momentos, tipo assim, a vida nos mostrou, nós apanhamos em determinada circunstância, e a dor me mostrou um lado diferente, eu quero me modificar, mas nem sempre nós sabemos planejar isso, nem sempre nós sabemos quais são os passos para nós podermos melhorar numa melhoria que signifique estarmos com Jesus, não é? Então, essa lição ela é muito importante justamente para nos chamar a atenção, não é? Para que possamos entender que sem esse esvaziamento, esse desapego às coisas materiais, nós não temos condições de seguir Jesus, dada a necessidade de substituirmos a natureza do patrimônio que buscamos por uma outra significação. Porque quando Jesus disse para o jovem para esvaziar-se, dar do que lhe sobrava, né, para atender às necessidades do próximo, Jesus queria dizer que para acompanhá-lo era preciso a natureza diferente, uma natureza patrimonial diferente. Já que o ser, simplesmente para existir, agindo na dinâmica da evolução, precisa guardar alguma coisa que possa ser trabalhada. Nada existe na evolução sem que exista a matéria-prima ideal. Então, desapegar-se da forma correta é apegar-se ao outro patrimônio. Talvez o jovem não tivesse entendido isso. Como muitas vezes nós poderemos entender, mas como é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem nada, apesar que Jesus não disse para que ele
entregasse, não quis dizer, na expressão da palavra, que ele entregasse tudo de modo a prejudicar-lhe a sua sobrevivência. Isso é evidente que não é? Então é preciso que nós tenhamos isso dentro de nós, né? Seguir o Mestre significa esvaziar-nos dos excessos. Aquilo que for ilusório, aquilo que estiver abundante, significando falta aos outros, porque se eu tenho alguma coisa a mais, eu vejo que isso está sobrando em mim, principalmente quando eu observo aquele que não tem. Então, há um significado do próximo aí. Quando Jesus expressa, vendei o que tendes e entregai aos pobres. Jesus deu uma destinação. Jesus estabelece que aquilo que eu retirar de mim é para aquele que é mais necessitado. Então Jesus estabelece que eu, para acompanhar o Mestre, preciso estar capacitado, estar com um desprendimento tal em que eu possa ter olhos para aquele que precisa e com o qual eu posso estar distribuindo ou dividindo o meu patrimônio. Então essa é uma questão interessante, né? Então aí a gente vê que há um patrimônio e uma destinação como plataforma para a nossa evolução. Então sem algum patrimônio, não é? Nós não poderemos alcançar os objetivos da nossa transformação moral. Nós caminhamos na vida para uma sobrevivência, mas a exemplo da necessidade da sobrevivência material através das coisas materiais imediatas que me suprem a vida, que me garantem o fluido vital para que eu permaneça vivo aqui na Terra, existe uma outra destinação maior, uma plataforma mais distinta, e que eu, vivendo aqui na Terra com as experiências da distribuição material, eu aprendo que tudo que eu faça tem uma destinação que pode ser apenas para a sobrevivência material, mas podendo ser também para a minha transformação espiritual. Daí nós precisarmos compreender essa passagem interessante, que ela é muito, como ela está falando sobre a salvação dos ricos, Jesus quis arrematar explicando com muita objetividade. Jesus traz aquele símbolo, aquela parábola do camelo, que é muito conhecido, né, no meio espírita, né, quando Jesus explica que seria mais fácil, né, o camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico alcançar do céu, o reino dos céus. E a gente aprende que Jesus utilizava das metáforas, dos símbolos, das alegorias mais profundas, para chocar mesmo. E isso é interessante, até entender o motivo disso. É interessante esse aspecto, porque a vida tem umas coisas muito interessantes e até bonitas, né? As alegorias, elas se tornam mais leves à medida que o ser vai evoluindo. Hoje nós não precisamos de tanta contundência na figuração de uma ideia. Não é preciso uma parábola tão intensa para nós compreendermos, mas naquela época exigia-se um pouco mais. Então é por isso que Jesus falava daquela forma, né? Bom, então nós acabamos com estas primeiras reflexões entendendo esta necessidade de
nos desprendermos de servirmos a Jesus, tendo o próximo, tendo o semelhante, como a plataforma mais distinta a ser zelada, ou a plataforma por onde devemos transitar. Ou seja, se nós não estivermos transitando com o patrimônio que Deus nos deu, podendo, nesse trânsito, nos voltarmos ao nosso semelhante, nós não conseguimos. Mas por quê? Porque às vezes nós somos avarentos. Por isso que a segunda lição fala: preservar-se da avareza. E a avareza, no dicionário, quer dizer apego em excesso, falta de generosidade, indiferença com as necessidades dos outros, podendo ser interpretado assim. Então, apesar desses ensinos de Jesus, às vezes nós somos avarentos, né? E somos avarentos, aí alguém vai falar assim: não, mas quer saber, eu não importo com muita riqueza não e tal, eu ganho um pouquinho, mas eu dou todo mês tanto para a casa de apoio X, para a formação de cestas na casa Y. Quem chega na minha casa, se precisar, eu dou um prato de comida. Volta e meia eu estou distribuindo roupas velhas, sapatos velhos para as criaturas. Mas do ponto de vista espiritual, a considerar que o patrimônio que nós temos, mais à frente a gente vai ver isso, não é só o patrimônio material. Nós somos dotados do patrimônio espiritual também, na medida em que a instrução sobre as passagens de Jesus, que o Espiritismo desvenda para nós, isso é um patrimônio extraordinário. A nossa simples inteligência, não é? É um patrimônio, independentemente de ser configurada monetariamente. Quanto vale uma inteligência do ponto de vista monetário? Não há essa apreciação. No entanto, é das maiores riquezas que nós podemos ter. Então, desde as mínimas coisas, nós somos avarentos a partir do momento em que nós somos indiferentes, ou que nós escondemos os nossos talentos. Às vezes, por timidez, às vezes, na tentativa de ser humilde, nós deixamos de dar colaborações, nós deixamos de ir até aquele que precisa de nós, porque não levamos a ele, não nos aproximamos dele. Somos avarentos nos relacionamentos, porque detestamos algumas criaturas que nos são diferentes. Não aceitamos, não toleramos os que pensam diferente de nós. Então, tudo isso faz parte de um processo onde nós somos apegados, sim. Não é? Então, a atitude boa consiste em distribuir o que nos sobra. Porque aí nós estaremos fazendo parte daquele balanço que deve existir na evolução, colaborando para que a economia celestial aqui na Terra alcance os seus objetivos. Todo o planeta tem um grau de patrimônio material e se determina um grau de patrimônio espiritual a ser vivido
para que as criaturas encarnadas no planeta alcancem os objetivos da transformação e um passo a mais na escala da evolução. É preciso observar que tanto o nosso patrimônio quanto a necessidade do próximo são imensos. Às vezes nós nos preocupamos apenas com o nosso patrimônio, ou seja, quanto maior, nós queremos uma imensidão de patrimônio. Mas é preciso observar que há uma imensidão de necessidades. E a grande jogada nisso daí é a gente saber auxiliar. Quando a gente tende ao amor em família, por exemplo, por isso que a família é algo distinto e maravilhoso. Na família, nós somos impulsionados pelos laços afetivos a fazer tudo por aquelas criaturas que nós cuidamos, os nossos filhos. Quando podemos, ajudamos um irmão, da forma mais queremos que ele também cresça, para que a gente cresça junto. Neste momento, a família nos concede este exemplo, para que lá fora nós não sejamos avarentos e possamos distribuir também. Né? Então é algo assim que a gente precisa analisar com mais calma, com mais detalhe, conhecer-se mais, não é? Às vezes nós deixamos de fazer alguma coisa porque não nos conhecemos. E às vezes a gente pensa que já tem uma virtude e depois não tem. Então essa lição estas lições são aquelas lições que vêm justamente para mostrar, para possibilitar-nos fazer uma observação mais profunda. Volto a dizer, às vezes a gente acha que está num patamar e ainda não está. Às vezes a gente acha que já é desprendido e não é. Então, um jeito simples de pensar para a gente promover a transformação é imaginar tudo o que provisoriamente eu detenho é para ser distribuído. Tudo que provisoriamente eu detenho. Ou seja, aquilo que eu detenho é parte da necessidade do próximo, que às vezes ainda não recebeu de mim o que eu deveria estar passando para ele. Não é? Então eu devo ver meu patrimônio como cuidar do meu patrimônio como um simples repassador. Tudo que de mim eu puder oferecer ao meu semelhante, eu estarei aí cumprindo, não é? Então é assim que a gente vai deixar de ser avarento. Eu nem estou falando dos grandes avarentos, né, que às vezes na vida a gente conhece. Pessoa que mede vintém por vintém. Eu me lembro, pessoal, quando eu era assim, jovenzinho, né? Tinha aquelas revistas em quadrinhos, aquilo era um xodó, né? Todo mundo cantava com aquilo. Tinha gente que tinha coleções enormes, Pato Donald, Mickey. E tinha o tio Patinhas. Me lembrei agora do tio Patinhas. Nossa, mas como era pão duro, né? Era uma expressão muito utilizada. Então é quando a pessoa, parece, em alguns casos, fica até meio obsediados. Nós não somos, mesmo não sendo estas criaturas, proporcionalmente nós temos o nosso grau de avareza às vezes. É disso que eu estou dizendo, né? Porque aquele jovem, por exemplo, voltando lá na primeira lição, aquele jovem, em princípio, que perfil era aquele? Muito distinto, não era aquele perfil? Um sujeito jovem que cumpria os mandamentos e tal, que estava sempre disposto, né, a fazer tudo aquilo que, né, dizia respeito a um ritual de procedimentos que é diferente
de um desfile espiritual de virtudes. E é isso que nós temos que buscar, não é? Muitas vezes a condição de distribuir algo material é apenas um início de um processo para termos a certeza que não estamos sendo simplesmente comprometidos com alguns ritos ali. Que eu tenho que dar do que sobra de mim, eu vou entregar e pronto. Não, a forma de fazer, a gente tem que carregar o patrimônio material, carregar ele com o patrimônio espiritual, né? E a lição fala sobre Jesus na casa de Zaqueu. Isso é interessantíssima essa. É aquela lição que Jesus caminhava, né? Depois de uma pregação ali e tal, ele caminhava e aquela multidão atrás dele. E aí tinha um sujeito chamado Zaqueu, ele era muito baixinho, ele tinha dificuldades de ver o próprio mestre no meio daquela multidão. O que ele fez? Ele subiu em cima de um sicômoro. Sicômoro era uma árvore utilizada para urbanização, não é? O sicômoro. E ele subiu numa daquelas árvores, que dali sim ele podia ver Jesus. Olha que coisa interessante. A exemplo do jovem rico, o Zaqueu já tinha se impressionado com Jesus. E aí ele subiu naquela árvore, que era a forma que ele tinha de ver o mestre passar. E Jesus surpreende todo mundo e fala com ele que ele podia descer aqui. Naquele dia mesmo ele estaria na casa dele para tomar uma refeição com ele. Ele era um republicano, um sujeito mal visto. Penso que a gente pode imaginar assim para entender isso, que era o sujeito que detinha um poder, talvez um poder político, e usurpava, né? Se valia da sua condição de aplicador de leis e receptor de valores. Os republicanos não eram muito bem vistos. Então o povo ficou assim, mas ele vai almoçar na casa de um republicano? Porque com Jesus já houve aquela, como é que eu diria assim, houve aquela divisão de pensamento. Com Jesus não é bem isso que eu estou querendo dizer, vamos ver se eu explico melhor. Com Jesus houve assim uma mostra no sentimento das criaturas de dois polos. Quando o povo começou a imaginava que os republicanos eram pessoas de má vida, coisa e tal, já estava sendo impresso no coração de cada um que existia uma forma melhor de servir ao próximo do que outras formas comumente utilizadas e visíveis nos relacionamentos. Então, em função disso, eles pensaram, não, mas ele não é daqueles que Jesus fala, não, que, de acordo com as pregações de Jesus, esse Zaqueu, mas como é que Jesus está dando essa bola toda para ele, né? Como é que Jesus está valorizando ele assim, vai almoçar com ele? Então, preconceitos sempre existiram, né? De baixo para cima e de cima para baixo. Então, acontece que quando Jesus disse isso para ele, Jesus estabelece algo muito interessante. A parábola que envolve o Zaqueu, Jesus quis dizer que a qualquer momento nós podemos promover esse resgate. Se eu sou avarento, eu vou resgatar a minha condição de desprendido, ainda há tempo. Porque Zaqueu tinha suas dificuldades naturais.
ele convivia num universo onde era-lhe comum absorver, retirar do mais necessitado aquilo que ele entendia que era importante para o seu patrimônio. Ele não conhecia o outro patrimônio, não é? E ele tinha aquelas dificuldades, então, de falar com Jesus, porque era baixote, não é? Mas conseguiu pela sua força de vontade. Porque quando Jesus falou para o jovem, ele precisava ter uma força de vontade para seguir Jesus. Mas a parábola para ali, deixando entender que o jovem ficou muito triste e não seguiu o mestre. Então, isso que aconteceu com Zaqueu, isso que aconteceu com o jovem rico, esse chamamento, ele já está em nós como espíritos. Então, nesse passo de evolução aí, de querer estar com Jesus, com o desprendimento necessário, nós não precisamos mais agir como o jovem, nem como Zaqueu. A mensagem de Jesus está clara. A diferença de valores espirituais para os valores morais, para nós, ela é muito clara. Então, essa parábola vem no Evangelho para mostrar para nós a necessidade do desprendimento, mas exigindo critérios, exigindo não apenas a instrução de quem conhece os ensinos, os mandamentos, por exemplo, mas também de quem possa exercer o amor. É a situação clara, né, para que nós possamos, então, alcançar essa libertação espiritual. Veja que coisa. Nós queremos alcançar a nossa libertação espiritual. Libertar-se é tirar o peso de alguma coisa, ou tirar os grilhões que nos aprisionam. Para libertar, eu preciso esvaziar-me. Porque pesado com as coisas materiais, eu não caminho pela porta certa. Eu não chegarei até lá, estarei pesado. E eu não entendo isso muitas vezes. Veja que coisa interessante, não é assim? Muita gente fala isso, de fato é mesmo. Olha como nós, o ser humano, olha como nós somos. Às vezes uma pessoa é tão apegada, não é, que já está na fase terminal de sua vida. Sabe que não vai usufruir mais nada daquilo e ainda quer amontoar e amontoar e amontoar. É preciso a gente pensar nisso, não é? Então há tempo para eliminarmos a nossa avareza, e isso é algo extraordinário para esse momento que nós estamos vivendo. Desculpe. Esqueci até de pôr uma águazinha aqui para mim. Mas veja bem. Poxa. Vamos desculpando aí. Então, observemos que Zaqueu fez referência à doação de bens materiais e morais. Porque depois que ele conheceu que Jesus explicou tudo para ele, ele disse que ele daria em dobro, em quádruplo, aquilo que ele retirou dos outros e resgataria aquilo que ele pudesse fazer do que ele fez de mal, do que ele fez as criaturas sofrerem. Zaqueu, diferente do jovem rico, se dispôs e compreendeu, porque na passagem Zaqueu não fala apenas de dividir os bens materiais, ele fala morais, quando ele expressa que também queria sanar as dores daqueles que ele fez sofrer. Essa parte é interessante, às vezes passa batido, não é? Então,
Gente, para finalizar, né, o que objetivamente devemos guardar desses ensinos, assim, uma tentativa mais objetiva, né, nós vamos colocar alguns itens aqui. Primeiro, lembrar, olha, somos apenas usufrutuário dos bens que detemos aqui na Terra. Não somos donos de nada. Né? E como co-criadores, a administração dos bens materiais conjugados aos bens espirituais que são muitas vezes os bens espirituais que são utilizados através do bem patrimonial material, os bens patrimoniais materiais, eles são apenas um trampolim, não uma ponte para alcançarmos, não é, as outras dádivas, as dádivas morais. E o grau de desprendimento em favor do próximo é a dica, é a fórmula, é a salvação nossa, é a possibilidade nossa de cumprirmos aqui na Terra esse balanço do que temos e do que distribuímos. É essa possibilidade de fazermos isso, né? O grau de desprendimento vai variar de conformidade com o amor que nós tivermos para as coisas boas, para as criaturas, principalmente as criaturas. Se eu tenho amor a uma grande causa e eu posso colaborar, eu vou colaborar. Mas a colaboração que ergue aquele que é o meu semelhante, isso é muito maravilhoso, né? Podemos avaliar a nossa avareza a partir das pequenas coisas. Comecemos a observar isso, né? Nós sempre temos alguma coisa a oferecer. Não é daquele jeito, eu dei isso para o fulano, mas ele não reage, ele é muito ingrato, não vou dar nada. Quer dizer, não se trata disso. O bem distribuído, quando ele é bem distribuído, a pessoa que recebe é apenas intermediária. Porque o que fizermos aos mais pequeninos da terra é a Jesus que fazemos. Ele disse isso. Então, a gente precisa guardar isso na alma, fazer tudo o possível, dar o que eu posso oferecer, a palavra, o gesto amigo, tudo que eu posso oferecer, a moedinha carregada de amor, quando é uma dádiva, que muitos chamam de esmola, transformar a oportunidade da serventia material numa serventia espiritual, não é? Há tempo para nos redimirmos. Então vamos observar isso. A responsabilidade de distribuirmos bens que pertencem ao Criador. Olha só, nós nascemos com uma responsabilidade de distribuir o que nos vem, passando para as criaturas, todas as criaturas que nós vermos e que precisam de nós, nós precisamos auxiliar. Às vezes nós temos assim uma insegurança, né, para com a vida. Se eu der agora vai me fazer falta. Olha, há grandes exemplos. Há grandes exemplos. Eu vou contar um fato para vocês, que eu até relato ele num dos livros. Acho que o tempo tá meio curto já. Eu vou fechar aqui. Depois, se eu ver que dá tempo, eu falo, sabe? Porque senão eu não cumpro o meu roteirozinho aqui, não é? Ao desprendimento material antecede um desprendimento moral. Interessante isso, não é? Então,
quando eu sou levado a dar alguma coisa para a pessoa, há uma oportunidade de haver já no meu coração uma dádiva espiritual. Eu vou dar isso aqui para aquela pessoa, porque ela necessita, ela é minha irmã. Eu passo pelo processo da piedade, piedade é amor, amor é devotamento, devotamento é o esquecimento de si mesmo, está lá no Evangelho. Então, dependendo do meu estado de espírito, é que eu vou conseguir isso, não é? Com equilíbrio, nós teremos sempre o que merecermos e ainda proveremos o próximo. Então, essa insegurança que às vezes a gente tem o seguinte: se eu der alguma coisa para a pessoa e se porventura chegar a me fazer falta, é porque eu tenho que passar por isso também. Porque a ordem natural é eu servir. E se porque eu servir, eu me sentir falto, né? Alguma coisa me faltar, eu sentir em falta, é porque eu teria que passar por isso. Mas todo sacrifício dividido com o meu semelhante, eu obtenho outros patrimônios. Será sempre assim, né? Então, para finalizar, porque já está chegando nos 40 minutos aqui, eu estou observando aqui, eu queria fechar isso, gente, falando para vocês o seguinte, sobre o exemplo do Chico, que é uma forma, então, de nós provermos melhor da nossa parte a economia celestial. A gente não pensa nisso. Que beleza isso. A economia celestial governa a economia de um plano material. Tudo é ajustado de acordo com a necessidade. O planeta tem aquilo que precisa e nós transitamos, utilizando-nos provisoriamente desse patrimônio. Então perguntaram ao Chico já no final da existência dele. Olha que pergunta: Chico, o que é que você leva na sua bagagem que mais o felicita, que mais te agrada? Vamos finalizar com a resposta do Chico. O que mais me agrada, voltando ao plano espiritual, é não ter utilizado na terra mais que o necessário. Boa noite. Paz nos seus corações. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários,
possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.